Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu não vou falar sobre livros que eu gostei, muito pelo contrário. Eu vou falar pra vocês 5 livros que eu menos gostei do ano de 2017. Bom, eu já quero começar falando pra vocês que os 5 livros que eu menos gostei do ano de 2017 não significa absolutamente que sejam livros ruins. Até porque eu sei que alguns livros aqui, principalmente um deles, vai ser uma grande polêmica eu dizer que eu não gostei e que tá dentro dos 5 livros menos curtidos desse ano. Mas, por favor, gente, entendam, é só minha opinião, tá? Não foram leituras boas pra mim, mas pra vocês podem ser, quem sabe. Eu vou começar pelo livro que eu menos desgostei, tá? Até chegar no pior livro pra mim de 2017. Então vamos lá. O primeiro deles é o livro Órfãos do Eldorado, do Milton Ratum. Eu não gostei desse livro, eu não sei explicar bem porquê pra vocês, gente. Basta eu dizer que eu não gostei porque eu não me identifiquei. Eu não gostei do cenário, eu não gostei muito da história. Achei que a história não andou por um caminho que tenha levado a alguma coisa, entendeu? Eu não gostei da história. Então, o menos descurtido dos 5 é o Órfãos do Eldorado, do Milton Ratum. O livro conta a história de um personagem que mora numa chácara com o pai. O pai perdeu a esposa no parto, quando ela deu à luz essa criança, esse menino. E esse menino gosta muito de brincar com os índios, ele gosta muito de estar ali em contato com o pessoal dos trabalhadores da casa, dos empregados. E o pai não gosta muito dessa situação porque o pai tem uma grande importância política ali no local. E não fica muito bem para ele. E o pai não gosta que o filho brinque com os filhos dos empregados, das empregadas, enfim. Bom, um belo dia, esse menino acaba se relacionando sexualmente com a moça que trabalhava junto com o pai, que o pai colocou dentro de casa desde que ela era menina para ajudar nos afazeres da casa. E ele tem relação sexual com ela. E ela, a vida toda, criou esse menino como uma mãe. O pai descobre, pega o menino, tira ele de casa e leva ele para longe, coloca ele numa espécie de albergue, numa casa para adolescentes que se comportaram mal. Eu não sei, eu não lembro muito bem. Esse menino vai e começa a morar lá. Um belo dia ele volta para essa chácara e aí várias coisas começam a acontecer. Bom, em quarto lugar, eu queria falar do livro O Elogio da Madrasta, do Mário Vargas Llosa. Esse livro me foi vendida a ideia de lê-lo como um dos melhores livros dele. E eu particularmente não gostei. É uma literatura erótica e não é absolutamente por isso que eu não gostei dele, mas sim porque a gente tem um capítulo contando a história da madrasta com o menininho, né, o filho do marido dela, e das relações sexuais dela com o marido, e dos devaneios, e da possibilidade desse menino, dessa criança, estar ligado sexualmente a essa madrasta. Não que eles tenham relações, mas que ele tenha vontades sexuais já com ela. E ela passa a um capítulo sim, a um capítulo não, a gente vê a história dela começando a ser despertada sexualmente por esse menino, por essa criança também. Eu digo um capítulo sim, um capítulo não, porque entre um capítulo e outro, porque os capítulos são divididos entre a história dessa madrasta com esse menino e também histórias acho que da Grécia Antiga ou do Egito, eu não lembro bem, de histórias parecidas, sabe? Dos mitos, das lendas que tinham coisas parecidas com isso, ou lendas que falavam sobre uma mulher muito bonita, ou as deusas, né? Afrodite, mulheres que despertavam o interesse sexual dos homens, né? Eles fazem essas relações o tempo todo na história. E não foi uma leitura que realmente tenha me agradado. Eu não gostei muito, eu fui
até o fim nessa leitura muito forçadamente, porque também é um livrinho curto, né? Então deu pra ir de boa, mas não gostei. Em terceiro lugar, e eu acho que esse terceiro lugar vai ser bem polêmico, porque muita gente ama esse livro, é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Por favor, não me matem, tá? Por favor. Eu não gostei da leitura, gente. Eu li ele até o fim. Em algum momento da história eu até posso ter gostado de alguma coisa ou outra, claro, não desgostei completamente do livro. Eu gostei de alguns personagens, mas eu achei a história puramente disse não disse, tititi, conversinha e vai e vem. Não gostei muito da personagem principal, que eu não me lembro nem o nome dela. Não gostei do nosso anti-herói, né? Como é dito por alguns, né? Aquele cara que começa a história humilhando os outros e depois ele passa a tratar a mocinha bem e começa a tratar todo mundo bem por conta disso, ok, né? Dizem que a vida é assim mesmo, né? Que as pessoas são assim mesmo, mas eu não gostei. Não gostei do livro mesmo, tô dizendo. Não foi uma leitura proveitosa pra mim. Achei os personagens bem superficiais, pelo menos a maioria deles. E, enfim, não curti. Bom, o livro conta a história de um pai e de uma mãe que tem 5 filhas que moram numa cidadezinha. Eles não têm muito dinheiro e chega uma família rica nessa cidade e a mãe, principalmente, cisma em conseguir casar pelo menos uma das filhas com um dos caras ricos dessa família. E um dos personagens que vem junto dessa família, na verdade um grande amigo dessa família, ele conhece a personagem principal, que é uma das 5 filhas daqui. No início ele tem uma certa repulsa dessa mulher, dessa menina. E ela, na verdade, olhou pra ele e gostou dele de cara, mas depois dessa repulsa, depois de um fora que ele deu nela, ela também passa a odiá-lo. E claro, isso se transforma com o tempo em amor. Em segundo lugar, temos um livro também que é considerado por muitos o melhor livro da escritora. Assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie. O Hercule Poirot é um grande detetive que não me despertou nenhum interesse. Toda vez que ele ia conversar com os personagens, eu não via nada demais. Eu não via a história evoluindo em nada. E o final, que todo mundo diz ser muito surpreendente, eu não vi graça alguma. Eu não gostei desse final. Se pelo menos o final fosse um pouco até mais óbvio, eu acho que para quem já leu o livro vai entender o que eu quero dizer. Se o final fosse uma coisa que normalmente é nos outros livros, talvez até para mim fosse melhor, por incrível que pareça. Agora, essa inovação, na época era uma inovação, né? Hoje nem tanto, mas essa inovação, por mais que eu entenda que era uma inovação, não foi uma coisa crível para mim. Eu não consegui acreditar nesse final. Eu não consegui acreditar que realmente isso fosse algo possível. Bom, todo mundo sabe que Agatha Christie é sempre um crime, um assassinato a ser desvendado. Aqui não fugimos à regra. Acontece um assassinato dentro do Expresso Oriente, que é um trem, e o Hercule Poirot está dentro desse trem, e ele tem que descobrir quem foi que matou um personagem que morreu dentro do trem. E aí, o livro todo é para ele descobrir. Bom, agora vamos para o primeiríssimo lugar, né? O pior livro de 2017 para mim foi A Invenção das Asas. E esse livro aqui, para mim, foi o pior, não foi pela história. A história é muito boa, mas eu não gostei da escrita da autora. Dessa aqui que eu não sei falar o nome. Eu não gostei da escrita dela. A escrita dela para mim foi bem fraca, foi bem pobre. Ela pegou uma história real e misturou com uma história fictícia, e eu não achei que ela tenha tido nenhum sucesso, nenhum êxito com isso. Não gostei da história. Empobreceu completamente, estragou pra mim a história original. E então, considerado pra mim o pior livro do ano. Esse livro conta a história de 2 meninas que mais tarde ficam amigas. Uma delas é uma sinhazinha, que é filha de pai que tem condições, da mãe que tem condições, que moram numa casa onde tem empregados, né, escravos. E a outra menina é justamente a filha de uma das escravas
e, por conseguinte, também uma escrava e que futuramente vai cumprir o papel da mãe. E ao longo da história, a gente vê que essa menina, Sinhazinha, desde criança, ela não gosta da escravidão. Ela não gosta dessa coisa de destratarem os escravos, de tratarem eles feito animais. Ela não concorda com isso, mesmo sem fazer nada. Criança, até porque ela não podia fazer nada. A história vai evoluindo e ela passa a se revoltar contra essa situação. Enquanto isso, a menina, a filha da escrava, ela também vai se rebelando contra isso e fazendo o que pode para fugir dessa situação. Então a história é muito bacana, a história é muito legal, realmente show de bola, mas a escrita é péssima. Eu não gostei da forma que foi escrito. Não me agradou, não me cativou. Toda vez que eu pegava esse livro era uma obrigação que eu tinha que fazer, porque eu tinha cismado que eu tinha que terminar a história. Afinal de contas, eu gostei da história. Mas a escrita é tão ruim que ele conseguiu ganhar o troféu de pior livro do ano. Eu não gostei mesmo. Me desculpem quem gostou, mas eu não gostei. Bom, gente, como é o meu primeiro vídeo que eu falo só de livros que eu não gostei, eu tô me sentindo mal, sabe? Eu tô me sentindo realmente um leitor ruim, um leitor tipo que não gosta de nada, só que não é bem assim, né? É porque realmente eu falei de 5 livros de um atrás do outro que eu não gostei. Mas é a minha opinião. Então fazer o quê? Não gostei mesmo. Um grande beijo, tchau, tchau.